iniciar a leitura aqui então, irmão. Todos receberão uma recompensa. Cada um receberá o louvor vindo de Deus. 1 Coríntios 4, 5. Portanto, nada julgueis antes de tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações. Então cada um receberá de Deus o louvor. Mateus 25, 21 a 23. E o Senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, e eis que com eles ganhei outros 2 talentos. Disse-lhe o Senhor: Bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Talvez existam 7 coroas que serão dadas como recompensa. A coroa incorruptível, 1 Coríntios 9, 25. 1 Coríntios. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. A coroa de gozo, 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 19. Porque qual é a nossa esperança ou gozo, ou coroa de glória? Porventura não sois vós também diante de nosso Senhor Jesus Cristo em sua vinda? A coroa de justiça, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 8. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. A coroa da vida, Tiago, capítulo 1, versículo 12. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Apocalipse 2, capítulo 10, versículo 10, perdão. 2:10. Nada tema das coisas que has de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. A coroa da glória, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 4. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. A coroa de ouro, Apocalipse 4, 4. E ao redor do trono havia 24 tronos, e havia sentados sobre os tronos 24 anciãos vestidos de vestes brancas, e tinham sobre a cabeça coroas de ouro. E a coroa dada aos que vencerem, Apocalipse 3, 11. E eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A gente encerra aqui esse parágrafo. Se algum irmão quiser fazer algum comentário. Continuando aqui, irmãos. Todos os santos celestiais, representados nos 24 anciões, tomarão os seus lugares em tronos ao redor do Senhor no céu. E enquanto olham para o Senhor, em toda a sua glória, como Criador e Redentor, lançarão suas coroas e a si próprios aos pés em adoração e louvor. Apocalipse 4, 10. 4. Os 24 anciãos prostraram-se diante do que estava sentado sobre o trono. Adoravam o que vive para todo sempre e lançaram suas coroas diante do trono, dizendo: Digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas,
e por tua vontade são e foram criadas. Se algum irmão for comentar. O Cordeiro, Cristo, acontecerão no céu. A esposa é a igreja. Os convidados para o banquete do casamento serão os amigos do esposo. João, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 29. Aquele que tem esposa é o esposo, mas o amigo do esposo, que lhe assiste e o ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já essa minha alegria está cumprida. Os santos do Antigo Testamento, Apocalipse 19, versículos 6 a 10. E ouvi com a voz de uma grande multidão, e com a voz de muitas águas, e com a voz de grandes trovões, que dizia: Aleluia! Pois já o Senhor, Deus Todo-Poderoso, reina. Regozijemo-nos e alegremos-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. E disse-me: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: essas são as verdadeiras palavras de Deus. Vou ler a nota. É difícil situar com exatidão quando isso acontecerá. Será em algum momento após o tribunal de Cristo, antes de sua vinda. Se o irmão for comentar. Tão logo o Espírito Santo e a Igreja, cuja presença na Terra tem estado a refrear as paixões dos homens, forem tirados de cena, a corrupção e a violência se estabelecerão rapidamente. A moral será desprezada, como foi nos dias de Noé e de Ló. Lucas, capítulo 17, versículos 26 a 29. E como aconteceu nos dias de Noé, assim também será nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Até o dia em que Noé entrou na arca e viu o dilúvio e consumiu a todos. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló, comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, consumindo a todos. A iniquidade se multiplicará, segundo a Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 6 e 7. E agora vós sabeis o que detém, que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera, segundo a um que, agora, resiste até que do meio seja tirado. E Mateus 24, 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Nota: o povo de Deus é sal e luz neste mundo. Quando o sal, que antes da invenção do refrigerador era utilizado como conservante, for removido, a corrupção se estabelecerá. Quando a luz for embora, as trevas se derramarão. Mateus 5, versículos 13 a 16. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que há de se salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Até o 14? Até o 16, caso. Então vamos lá. Mateus 5,15. Nem se acende a candeia, nem se coloque debaixo do alqueire, mas no velador, e dá a luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está nos céus. Também irmãos, vou comentar. Continuando, irmãos. Após a verdadeira igreja ter sido chamada à glória, o sistema católico romano irá
aparentemente congregar muitas seitas na cristandade, citadas como sendo seus filhos. Apocalipse 2, versículo 23. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Em um sistema religioso corrupto chamado mistério religioso, a Grande Babilônia, a mãe das prostituições, trata-se da falsa igreja. Apocalipse 17, versículos 1 e 2. E veio um dos 7 anjos que tinha as 7 taças e falou comigo, dizendo-me: Vem mostrar-te a condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas, com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. Assim como a Igreja de Roma buscou no passado influenciar o sistema governamental, ela entrará novamente na arena política em uma campanha para reunir as nações da Europa Ocidental e talvez algumas da América do Norte. Países como Itália, Grã-Bretanha, França, Espanha e outros que desfrutam da luz dos privilégios do cristianismo sem fé em Cristo, sendo cristãos apenas nominais, estarão envolvidos na colisão. O poder, dinheiro e influência dessas nações ajudarão a uni-las em uma confederação de 10 nações identificada como sendo a besta. A formação dessa confederação ocidental de nações é o renascimento do antigo Império Romano predito nas Escrituras. A ela também é feita referência como sendo a Babilônia, no seu aspecto político. Apocalipse capítulo 6, versículos 1 e 2, primeiro selo. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e vi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão, vem e vê. E olhei e eis um cavalo branco, que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. Apocalipse capítulo 13, versículo 3. E vi uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. Daniel capítulo 2, versículo 41 a 43. E quanto ao que viste dos pés e dos artérios, em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, isso será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com barro de lodo. Com os artérios eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte do reino será forte e por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão com semente humana, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Daniel 7, versículo 7 e 8. Depois disso, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis o 4º animal, terrível, espantoso e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 pontas. Estando eu considerando as pontas, eis que entre elas subiu outra ponta pequena, diante da qual 3 das pontas primeiras foram arrancadas. Eis que nessa ponta havia olhos, como olhos de homem, e uma boca que falava grandiosamente. No mesmo capítulo, os versículos 19 a 27. 7, né? Nesse mesmo capítulo. 19. Versículos 19 a 27. Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do 4º animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro e as suas unhas de metal, que devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobrava. E também das 10 pontas que tinha na cabeça e da outra que subia, de diante da qual caíram 3. Daquela ponta, digo, que tinha olhos e uma boca que falava grandiosamente,
e cuja aparência era mais firme do que a das suas companheiras. Eu olhava, e eis que essa ponta fazia guerra contra os santos e os vencia. Até que veio um ancião de dias e foi dado o juízo aos santos do Altíssimo. Chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. Disse assim: o quarto animal será o quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra e a pisará aos pés, e a fará em pedaços. E quanto às 10 pontas daquele mesmo reino, se levantarão 10 reis, e depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis. E por tempos e a lei, e eles serão entregues nas suas mãos por um tempo, e tempos e metade de um tempo. Mas o juízo estabelecerá, eles tirarão o seu domínio, para o destruir e para o desfazer até o fim. E o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Aqui findou a visão. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me espantavam, e mudou-se o meu semblante, mas guardei essas coisas no meu coração. Vou ler a nota aqui. Muitos procuram saber onde a América se encaixa na profecia. Daniel 2, 43. Mas é o versículo que o Cássio leu. Mostra que o Império Romano, cujas raízes estão na Europa Ocidental, se misturará com semente humana. Sem dúvida, isso se refere à imigração dos povos da Europa Ocidental para as Américas do Norte, Central e do Sul. As Américas foram quase que totalmente povoadas pelos que vieram da Europa. Canadá tem os povos da França e Grã-Bretanha. Estados Unidos tem o povo da Grã-Bretanha e uma mistura de todas as outras nacionalidades europeias. O México e outros países da América Central foram povoados principalmente pelos espanhóis. Os países da América do Sul são, na sua maioria, originários da Espanha, exceto o Brasil, povoado principalmente por portugueses. Todas essas nacionalidades são europeias em sua origem. Se o irmão for comentar. Ô, Marley, Oi. Seria possível você pegar, antes da nota aí, ler mais pausadamente para entender essa colisão aí, essa unificação que vai tornar a primeira besta? Ler tudo direitinho assim, bem pausado. Antes da nota ou a nota? Antes da nota. Aqui. Você lê aí pausadamente aí para a gente perceber melhor quem é essa primeira besta, né? Citada. Beleza. Você continua também aí. Destaque aqui. Assim como a igreja de Roma, é aqui mesmo, desculpe, irmãos. Assim como a igreja de Roma costuma no passado influenciar o sistema governamental, ela entrará novamente na arena política em uma campanha para reunir as nações da Europa Ocidental e também algumas da América do Norte. Países como Itália, Grã-Bretanha, França, Espanha e outros que desfrutam da luz dos privilégios do cristianismo sem fé em Cristo, sendo cristãos apenas nominais, estarão envolvidos na colisão. O poder, o dinheiro e influência dessas nações ajudarão a uni-las em uma confederação de 10 nações, identificada como sendo a besta. A formação dessa confederação ocidental de nações é o renascimento do antigo Império Romano, predito nas Escrituras. A ela também é feita referência como sendo a Babilônia, no seu aspecto político. Aí vem os versículos que o Cássio leu para a gente.
É isso aí. É porque às vezes a gente, não deixa eu ler de novo, Marlon, porque às vezes a gente pensa que a besta é somente pessoas, só pessoa. Mas essa besta que está falando aí é uma colisão de vários países e, claro, vai ter uma liderança aí, né? Vai existir uma liderança, mas essa besta aí é nessa totalidade. É o caráter do Império Romano renascido, né? Aquele poder que o Império Romano tinha antes, eles voltam com esse poder, com a intenção realmente de domínio, e aí são influenciados a esse poder aí que eles têm aí de dinheiro e essas coisas que você lê um pouco antes, até não está dando para ver direito não, mas eles aí se unem justamente para juntar forças, né? Para dominar. Então, é aí que surge esse primeiro significado, essa besta, que é a Babilônia. Não é a meretriz, mas é a colisão de muitos países. E tem um cabeça, claro, tem alguém aí que vai estar liderando, não é ainda o outro que virá. É isso que o irmão às vezes fala, de que existe dois ele, né? Mais ou menos nessa parte aí. Então, essa besta que fala, a primeira besta aí, é reunião de várias nações. Ainda virá a besta, que é um homem, a gente vai ver isso mais tarde, e o anticristo, que é uma outra besta, que é a parte religiosa. Aí, no caso, é a besta política, com poder político. Se quiser, Marcos, pode continuar lendo. Viu que pausadamente assim dá para Beleza, Gá. ter uma noção mais ou menos, né, bem devagarzinho aí. Porque realmente captar logo de primeira é ruim. Beleza, perfeito. Algum irmão vai comentar também esses ciclos? Vou continuar aqui então, irmãos. O curso ele vai detalhar a respeito disso, né, mais na frente. Continuando aqui onde a gente parou. A falsa igreja é Roma, sistema religioso. Controla lá o império revivido, sistema político, durante algum tempo. É a isso que é feita referência como sendo a mulher montada sobre a besta. Apocalipse 17, versículos 1 a 13. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo, dizendo-me: Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas, com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher sentada sobre uma besta de cor escarlate, que estava cheio de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, adornada com ouro e pedras preciosas, e pérolas, e tinha na mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição. E na sua testa estava escrito o nome, Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e o sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a, eu maravilhei-me com grande admiração. E o anjo me disse: Por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que há atrás, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que viste foi e já não é, e não há de subir do abismo, e é a perdição. Os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e já não é, mas que virá. Aqui há sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são as 7 montes sobre os quais a mulher está sentada. E são também 7 reis. 5 já caíram e um existe. E outro ainda é vindo. E quando vier, convém que dure por um pouco de tempo. E a besta que era e já não é ela também o 8º. E é dos 7 e vai à perdição. E os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por 1 hora,
juntamente com a besta. Estes têm o mesmo intento e integrarão poder e autoridade à besta. A cidade de Roma será a capital do império recém-revivido, o trono imperial. O Cássio leu esse versículo aí, né? Principalmente esse versículo 9 aqui, que diz aqui o sentido, que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está sentada, né? Então, a gente, igual o Bruce discorreu aqui, né? O sistema católico, né? Será essa mulher, né? Porque a gente sabe. Por que a gente sabe que é isso, né? Por que a gente sabe que é Roma? Essa Roma, ela foi construída, né, em torno de 7 colinas. Se vocês fizeram uma busca aí no Google, né, a gente pode até encontrar aqui o nome dessas colinas, né? Vou ler um trechinho aqui para os irmãos poderem entender esse versículo, né? Roma foi fundada em 753 a.C. sobre uma das 7 colinas, Capitólio, Quirinal, Viminal, Esquilino, Sério, Aventino e Palatino. Então, Roma, né, que a gente vê, né, ela está entre essas 7 colinas, né, justamente que fala no versículo 9. E tem outro versículo também, né, que fala que todos os verão, né, até mesmo aqueles que os transpassaram. Está lá em Apocalipse capítulo 1. Deixa eu caçar o versículo aqui. Versículo 7, né? Que o Senhor diz assim: Eis que vem com as nuvens, e todo ouro o verá, até mesmo o que transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Né? Então, quem transpassou o Senhor, né? Quem que furou o lado do Senhor, né, com a lança? Foi um soldado romano. Então, é justamente desse lugar que vem esse sistema, né? E a gente sabe que Roma hoje é um território que é da propriedade da Igreja Católica. Roma é da Igreja Católica, né? A cidade de Roma, né, é propriedade da Igreja Católica. Então, tudo aponta, né, para esse sistema. E que nem a gente, né, o Bruce já discorreu aqui, eu queria só pontuar esse versículo 9 mesmo. Se algum irmão for fazer um comentário também. Eu quero comentar, assim, é certo, né, sobre o que é colocado aí, que os irmãos colocaram, a gente sabe e é identificada essa figura como o catolicismo, né, mas lá em Apocalipse, no capítulo 2, né, é bom lembrar, diz assim: e ao anjo da igreja de Tiatira escreve, isso diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras, a tua caridade, o teu serviço, a tua fé e a tua paciência. E as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti que toleras que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engana os meus servos para que se prostituam e comam do sacrifício da idolatria. E dele tempo para que se arrependesse da sua prostituição, não se arrependeu. Eis que a porei numa cama. Sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E eu quero chamar a atenção para esse verso 23, do capítulo 2 de Apocalipse, e ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Então, assim, obviamente que esse sistema é o sistema romano, né? E, obviamente, com seus satélites, né? Com seus filhos, como diz aqui, e aí engloba toda essa cristandade apóstata. E não somente, né? Não somente o catolicismo, né? Essa força, essa que vem de Roma, mas, obviamente, ela com o poder que tem, com a influência que tem no mundo político, né? E com a influência religiosa, através da religiosa, né, é que representa essa
essa representação que é dada aqui no livro de Apocalipse, no capítulo 2, sobre Tiatira, né? Continuando então, irmãos, algum irmão vai fazer algum comentário? Não. Continuar. Ao mesmo tempo, Deus colocará no coração dos judeus, as duas tribos, Judá e Benjamim, o desejo de voltar à terra de Israel. Gênesis 31, versículo 3. E disse o Senhor a Jacó: torna a terra dos teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. E Isaías, capítulo 18. Verso? Capítulo 18, caso inteiro. Ah, sim. Vamos lá. Era pequeno, são 7 versos só. Bom. Aí da terra que assombra com as suas asas, que está além dos rios da Etiópia, que envia embaixadores para o mar em navio de junco sobre as águas, dizendo: ide, mensageiros velozes, a uma nação alta e polida, a um povo terrível desde o seu princípio, a uma nação de medidas e de vexames, cuja terra os rios dividem. Vós, todos os habitantes do mundo, e vós, os moradores da terra, quando se aborará a bandeira dos montes, o vereis, e quando se tocar a trombeta, o ouvireis. Porque assim me disse o Senhor: estarei quieto, olhando desde a minha morada, como o ardor do sol resplandecente, como a nuvem do orvalho no calor da cega. Porque antes da cega, quando o renovo está perfeito e as uvas verdes amadurecem, então podará os sarmentos e tirará os ramos e os cortará. Eles serão deixados junto às aves dos montes e aos animais da terra, e sobre eles veranearão as aves de rapina, e todos os animais da terra invernarão sobre eles. Naquele tempo terão presente ao Senhor dos Exércitos um povo alto e polido, e um povo terrível desde o seu princípio, uma nação de medidas e de vexames, cuja terra os rios dividem, ao lugar do nome do Senhor dos Exércitos, ao monte de Sião. Na leitura, em poder naval, provavelmente o Império Romano recém-revivido auxiliará os judeus em seu propósito de voltar à terra de Israel. Essa potência marítima irá causar um retorno nacional dos judeus, das duas tribos. Cerca de 13 a 14 milhões de judeus irão retornar, vindo de todas as partes do mundo, somente por razões políticas, comerciais e culturais. Isaías 18, né, Cássio leu, e Salmo 73, versículo 10. Salmo 73, 7:3. 7:3, isso. Versículo Pelo que 10. o seu povo volta aqui, e águas de copo cheio se lhe espremem. A grande multidão de judeus voltará em incredulidade. Serão apóstatas, havendo abandonado o conhecimento de Deus e a Bíblia. Salmo 73, 8 a 12. São corrompidos e tratam maliciosamente de opressão. Falam arrogantemente. Ergue a sua boca contra os céus e a sua língua percorre a terra. Pelo que o seu povo volta aqui, e águas de copo cheio se lhe espremem. E dizem: como sabes, Deus? Ou há conhecimento do Altíssimo? Estes são ímpios e todavia são sempre em segurança, e se lhe aumenta as riquezas. Na verdade, em vão tenho purificado meu coração, lavado as minhas mãos na inocência. Salmos 1, versículo 4 a 6. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite.
Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Isaías 17, versículo 10. Porquanto se esqueceste do Deus da tua salvação, e não te lembrastes da rocha da tua fortaleza, pelo que bem plantarás plantas formosas e a cercarás de sarmentos estranhos. Dentre a multidão de judeus que voltam, haverá um notório remanescente temente a Deus e separado dos apóstatas por terem fé em Jeová. Eles temerão a Deus e tremerão da sua palavra. Salmos 1, versículo 1 a 3. Foi o que o Cássio leu, né? Você leu a partir do 1, Cássio? Foi a partir do 1. E... Perdão, onde é que eu estou aqui? Salmos 1 Salmos a 1, 3. 3. Isso. Isaías 17, de 6 a 7. 17. 6 a 7. Mas ainda ficarão nele alguns rabiscos, como na sacudida oliveira, 2 ou 3 azeitonas na mais alta ponta dos ramos, e 4 ou 5 nos ramos mais exteriores de uma árvore frutífera, diz o Senhor de Israel. Naquele dia, atentará o homem para o seu Criador, e os seus olhos olharão para o Santo de Israel. Isaías 66, 66, versículo 2. Porque a minha mão fez todas essas coisas, e todas essas coisas foram feitas, diz o Senhor. Mas eis para quem olharei, para o pobre e abatido de espírito que treme diante da minha palavra. E Malaquias 3, versículo 16 a 18. Então aqueles que temem ao Senhor falam, cada um com seu companheiro, e o Senhor atenta e ouve. E há um memorial escrito diante dele, para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia farei. Serão para mim particular tesouro. Poupá-los-ei como homem poupa seu filho que o serve. Se algum irmão for comentar. Veja bem, esse retorno, né, na Terra, nesse tempo em que o povo, né, judeu irá retornar, né, é importante que se diga, irmãos, que são trata-se das duas tribos, né? Que judeu não é... Nós sabemos que o reino foi dividido lá em 1 Reis, me parece no capítulo 11, fala sobre a divisão das tribos, né? Onde a tribo de Judá e Benjamim, na verdade as duas tribos permaneceram, né? No lugar onde o Senhor escolheu para colocar o seu nome, em Jerusalém. Me parece que o rei era Roboão, e Jeroboão era o rei, aquele que ficou com a tribo, né? Ficou com as 10 tribos, né? Então, houve essa ruptura, essa divisão, né? E aí, o que aqui está falando, está tratando desse remanescente que volta, obviamente entre eles há um remanescente fiel, mas há outros que são apenas professam, né? Mas são apenas, está tratando a princípio aqui das duas tribos, né? Apenas os judeus, né? Então nós temos Judá, né? Que permaneceu, a nomenclatura de judeus inclui essas duas tribos, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. E nós sabemos também que entre esses que permaneceram no propósito do Senhor, ali reunidos, onde o Senhor escolheu para colocar o seu nome, né? E que o Senhor trata,
futuro ainda, esse povo para a terra lá, eles serão levados, obviamente, ainda em desobediência, né? Mas serão, a princípio, essas duas tribos, né? Judeus, que levam esse nome, né? Que é Judá, mas, obviamente, tem as duas tribos. E também, nós sabemos que entre esses que ficaram, estão outros também das outras tribos, mas que estavam entre eles e que não seguiram nessa divisão que Jeroboão carregou esses outros aí, criaram aqueles 2 centros de adoração falsa, né, que foi Dan e Beceba, e preferiram ali adorar ao Senhor fora, né, da ordem que ele havia estabelecido. Não sei se está claro, né, se eu fui claro na minha colocação, mas a princípio fala dessas duas tribos, né. Quando a gente fala de Israel, de todo Israel, nós falamos de 12 tribos. Mas quando se fala de judeu, né, está se referindo tão somente à tribo de Judá e à tribo de Benjamim. Continuando então, irmãos, a esperança do remanescente judeu fiel será a vinda do que há muito esperado, Messias, perdão, irmãos. A esperança do remanescente judeu fiel será a vinda do que há muito esperado, Messias, para estabelecer o reino em conformidade com as escrituras do Antigo Testamento. Salmo 2. Todo ele? Todo ele. Porque se amotinam as nações e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam e os príncipes juntos se mancomunam contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira e no seu furor os confundirá. Eu, porém, ungi o meu rei sobre meu santo monte Sião. Recitarei o decreto. O Senhor me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e os confins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás com uma vara de ferro, tu os despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Beijai o filho, para que não se ire, e pereçais no caminho, quando em breve se inflamar sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Continuando aqui, então. Alguns dentre o remanescente fiel, chamados de Mashlim, os sábios ou instruídos, anotação em Daniel 11:33. E os sábios entre o povo ensinarão a muitos. Todavia cairão pela espada, e pelo fogo, e pelo cativeiro, e por roubo, e por muitos dias. Irão instruir os demais no caminho do Senhor. Em consciência disso, surgirá um testemunho para Deus ao redor de Jerusalém. Daniel 12, versículo 1 a 3 e versículos 10. Madre, cortou, viu? Eu não ouvi a referência. Repete, por favor. Daniel capítulo 12, versículo 1 a 3, de 1 a 3. Nesse mesmo capítulo, o versículo 10. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-ão o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Os sábios, pois,
resplandecerão com o esplendor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça refugiarão como as estrelas sempre e eternamente. Verso 10. Muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Se alguém não for comentar. Continuando, então. O evangelho do reino será pregado. Serão principalmente os judeus que pregarão esse evangelho no início. Porém, mais tarde, os gentios também o pregarão. Aqueles que não rejeitaram conscientemente o evangelho da graça de Deus pregado na era cristã terão a oportunidade de receber o evangelho do reino. Uma grande multidão de judeus e gentios crerá no evangelho, sendo abençoados sobre a terra o estabelecimento do reino. Mateus 24, 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gentes, então virá o fim. Salmos 96. 96. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todos os moradores da terra. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Anunciai a sua salvação de dia em dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e digno de louvor, mais tremendo do que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos são coisas vãs, mas o Senhor fez os céus. Glória e majestade estão ante a sua face, força e formosura no seu santuário. Dai ao Senhor, ó família dos povos, dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai ao Senhor na beleza da santidade. Tremei diante dele todos os moradores da terra. Dizei entre as nações, o Senhor reina. O mundo também se firmará para que não se abale. Ele julgará todos os povos com retidão. Alegre-se os céus e regozije-se a terra. Brame o mar e a sua plenitude. Alegre-se o campo com tudo que há nele. Então se regozijarão todas as árvores do bosque, ante a face do Senhor, porque vem a julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com a sua verdade. E Apocalipse, capítulo 7. Depois dessas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E vi outro anjo subir da banda do sol nascente, e tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado na testa os servos do nosso Deus. E ouvi o número dos assinalados, e era 144.000 assinalados de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá havia 12.000 assinalados. Da tribo de Ruben, 12.000. Da tribo de Gade, 12.000. Da tribo de Azer, 12.000. Da tribo de Naftali, 12.000. Da tribo de Manassés, 12.000. Da tribo de Simeão, 12.000. Da tribo de Levi, 12.000. Da tribo de Sacar, 12.000. Da tribo de Zebulon, 12.000. Da tribo de José, 12.000. Da tribo de Benjamim, 12.000. Até o 8 segue. Seguindo versos 9. Depois dessas coisas olhei e eis que aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, e tribos, e povos, e línguas, que estavam diante do trono
e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. E clamavam com grande voz, dizendo: salvação é nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciãos e dos 4 animais, e prostraram diante do trono sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Amém, louvor e glória e sabedoria, e ações de graças e honra e poder, e força ao nosso Deus para todo sempre. Amém. E um dos anciãos me falou, dizendo: esses que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu lhe disse: Senhor, tu sabes. E ele me disse: esses são os que vieram de grande tribulação. Lavaram suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus, e o servem de dia e de noite no seu tempo. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles. Porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida. E Deus limpará de teus olhos todas as lágrimas. Vou ler a nota, irmãos. O Evangelho do Reino não deve ser confundido com o Evangelho da Graça de Deus. Atos 20 e 24. Mas em nada tem a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Que os cristãos estão pregando atualmente. O Evangelho da Graça de Deus promete justificação pela fé em Cristo e um lar com Ele no céu por toda a eternidade. O Evangelho do Reino declara as boas novas da vinda do Rei que estabelecerá seu reino em poder sobre a terra. Aqueles que vierem a crer no Evangelho do Reino, quando for pregado, e forem preservados durante a tribulação, entrarão no reino para usufruir de suas bênçãos sobre a terra. Trata-se do mesmo Evangelho que era pregado antes de Pentecostes, por João Batista. Mateus 3, versículos 1 a 2, versículos 1 e 2. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E pelo Senhor Jesus Cristo, o Rei. Mateus 4, 17. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E por seus discípulos. Mateus 10, 7. E indo pregar e dizendo: é chegado o reino dos céus. Bom, irmãos, a gente chegou num impasse aqui, não está querendo continuar o livro aqui. Deixa eu ver se eu consigo fazer alguma coisa aqui. Talvez você reinicie, Marden. Vou ver aqui. Continuar lendo. Travou? Indica ao contrário do que aconteceu com Noé e sua família, por ocasião do dilúvio, os filhos dos incrédulos não foram tirados do mundo antes que chegasse o dilúvio. No julgamento de Sodoma e Gomorra, os filhos dos incrédulos não foram tirados antes que o fogo e enxofre queimassem aquelas cidades, mas a família de Ló foi tirada. Se o irmão for comentar. Essa questão em que Marden citou, das crianças, né? Um tempo atrás, num dos nossos estudos, até surgiu essa dúvida, né? E eu, inclusive, achava que toda criança, né, seria levada no arrebatamento, né?
mas aí, pelo esse princípio aí que o irmão mostra, né, serão os filhos, né, dos incrédulos, eles não serão levados no arrebatamento, né? Se houver, né, pelo que eu entendi, talvez eu possa estar enganado, os irmãos ajudem aí. Se houver em uma casa, por exemplo, um pai incrédulo e uma mãe cristã, essa criança será levada. Se houver um casal de incrédulos, essa criança ficará, né? Então, as crianças que subirão no arrebatamento, elas serão filhos, né? Ou pelo menos de um pai ou uma mãe cristão, né? É isso? Capítulo 7, versículo 14, né? A gente vê isso aqui, né? Paulo trazendo essa verdade aqui, né? Porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. É óbvio que a mulher, né, tanto um cônjuge, tanto a mulher como um homem, né, sendo um cristão, ele aqui não está querendo dizer que ele vai santificar o caráter de tornar o seu cônjuge salvo, né? Mas que nem até o Lemão estava discorrendo a respeito dessa palavra, né, de santificação, aqui fala sobre agora, né, os benefícios que esse lar vai ter por ter um filho de Deus ali inserido nele. E Os privilégios, né? os privilégios, né, que agora o testemunho, né, também daquela pessoa. E tem aqui também a questão dos filhos, né? De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, né? Isso aqui remete o quê? Aos filhos, né, dos casais que não tem nenhum cônjuge crente, né? Se não tem nenhum cônjuge crente, né, está colocando aqui como imundos, né? Ou seja, que não tem parte em nada, né? Mas agora, pela presença de um ali, né, um dos cônjuges sendo crente, né, os filhos são santificados, né? E partindo desse pensamento, né, dá para a gente ver que essas crianças desfrutarão, né, desse privilégio, né, de ser arrebatada também, né, quando o Senhor voltar. E já dos incrédulos, não, né, são, a gente viu aqui, eles são impuros, né, são incrédulos também, né. Se algum irmão puder complementar aí, fique à vontade. Na penúltima, não lembro, o irmão Lemão ele disse que havia 2 grupos de 144 mil selados, que eram os 144 mil selados de judeus e 144 mil selados das 12 tribos de Israel. Eu queria saber se nos 144 mil selados das 12 tribos de Israel, os judeus também estão. Na verdade, mano, não tem 2 grupos de 144 mil. São 12 mil de cada tribo, né? Ou seja, tem 12 mil da tribo de Judá, tem 12 mil da tribo de Benjamim. Só que quando fala esses 12 mil, não é assim, literalmente 12 mil. A gente tem que atentar pelo o significado do, do numeral 12, né? Se não me engano, se o irmão puder me ajudar nisso aí, acho que completude administrativa, né? Fala de administração completa, isso. Então, quando fala ali 12 mil, está falando assim, todos aqueles eleitos daquela tribo, né? Assim, todos os eleitos da tribo de Benjamim, todos os eleitos da tribo de Judá, de Isacar, de Ruben, das demais tribos, né? De Levi. Então, porque o livro de Apocalipse, né, ele é um livro cheio de símbolos. E os numerais, os números, né, falam muito
de símbolos, né? Igual o número 7, né? Fala da plenitude, né? Da perfeição também. E basicamente é isso. Eu, particularmente, eu não vejo, nunca vi falando assim de 144 mil judeus, 104, dois grupos de 144 mil. Entende, mano? São 144 mil ao todo, né? Somatório das 12 tribos. Serão arrebatadas, trata-se das crianças de todas as idades. Aí depois a Rita colocou, né? A passagem onde o Senhor fala: deixe vir a mim as criancinhas. Não abrange todas as crianças no arrebatamento? Essa passagem eu creio que ele fala de todas as crianças que morreram antes do arrebatamento, né? Aí todas essas estão com o Senhor, né? Mas no advento do arrebatamento, como a gente falou, as crianças de pais incrédulos, né? Ou crianças que têm um pai ou uma mãe cristã, né? Aí haverá essa divisão. As de pais incrédulos não subirão, ficarão, né? Terão a chance, né? De crer no milênio, ou na grande tribulação, perdão. E as que têm pelo menos um pai ou uma mãe cristã, essas sim subirão, né? Mas a questão da passagem que Rita citou aí, eu penso que são todas as que morreram, né, nesse período da graça, né? Todas essas têm seu lugar com o Senhor. Ainda com relação às crianças, com base naquela passagem que fala, né, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Serão duas perguntas, no caso, que eu quero fazer, então. Tu e a tua casa, não se trata dos filhos, dos netos, ou é só dos filhos? E se tratando dos filhos e dos netos, digamos que uma criança não tenha nem o pai cristão, nem a mãe cristã. E se um avô ou uma avó, ou os avós forem cristãos, essa criança também não será arrebatada, não? Que a gente leu lá no contexto de 1 Coríntios 7, né? Ali a gente vê um pai ou uma mãe incrédula, né? E também um pai ou uma mãe crente, e onde há filhos ali, agora os filhos são santos. Agora, se dentro desse conjunto do lar, né, a gente sabe que, principalmente no Brasil, muitas crianças são criadas pelos avós, né? Então, eu particularmente creio que essa criança que faz parte desse ciclo ali, né, onde seus avós são crentes, né? Eu creio que ela também acaba se tornando um participante desse benefício, assim, por assim dizer, né? Que é ser arrebatado, né? No dia que o Senhor vir nos chamar. Mas a gente deve permanecer no que está escrito na palavra, sabe, irmã? E lá em Atos 16, quando Paulo fala, né, crê no seu Jesus Cristo, será salvo, tu e a tua casa, não era tipo assim, né? Não quer dizer que se o carcereiro tivesse crido, a casa dele também seria salva, né? Mas é justamente nesse caráter, né? Que a gente até vai ver no versículo posterior, né, no versículo 32, que diz assim, né? E lhe pregavam a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. Ou seja, ele trouxe aqui, né, o fundamento, qual que é o fundamento para a gente ser salvo? É crer no Senhor Jesus Cristo. Só que aí depois eles trouxeram, né, pregaram o evangelho na sua literalidade ali para eles, né, para o carcereiro e para a sua família, né? Porque o que é o evangelho, né? Crer no Senhor Jesus será salvo, mas a gente tem que
falar também do que o Senhor Jesus veio fazer aqui, né? Naquela época ainda, porque poderia ser pessoas que nunca ouviram falar da questão de pecado, né? Que eram gentios. Então, o evangelho, a pregação do evangelho é o quê? Jesus Cristo veio, morreu pelos nossos pecados, né? Ressuscitou ao terceiro dia para nossa justificação. Então, quando ele fala daquele, ele não está falando que se ele crer, a casa dele vai ser salva, né? Mas pelo fato dele ter crido, né? Eles foram lá, pregaram também para a família dele, ou seja, foi uma porta, né, aberta para os corações de seus familiares, entende? E naquele contexto ali, todos eles creram, né? A gente vai ver que eles foram batizados depois, né? E, e é isso aí, irmão. Não sei se eu consegui te responder. Em Atos 16:31, que a irmã disse aí, diz assim, né? E eles disseram, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Será salvo tu e tua casa. Será salvo tu se creres e sua casa se creres. Né? Então, a salvação, a gente sabe, pelo todo que a palavra traz, né? Ela é individual. Né? O Senhor trata de forma individual. Né? Não é assim. O pai de família creu, né, por tabela, todos creem. Não. É necessário crer tu e é necessário só casa crer. Se crer, será salvo tu, e se crer, será salvo tua casa. Entendeu? Irmão, a respeito aí da questão das crianças, né? Essa passagem que a irmã Rita trouxe, né, de Lucas, acho que é Lucas 16, né, que aqui eu vou ler do 15, né, para trazer um contexto, né? Ora, traziam-lhe também as criancinhas a fim de que elas tocassem. E os discípulos, vendo isto, repreendiam-os. Mas Jesus, chamando-os para si, disse, deixai vir a mim os meninos, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não recebeu o reino de Deus como criança, né, não entrará nele. Irmãos, eu estava vendo aqui na versão literal, né, essa passagem aqui do versículo 17, ou do versículo 16, né, que fala porque dessas é o reino de Deus, aqui diz na versão Almeida corrigida. Quando a gente lê aqui na versão literal, diz assim, Jesus, porém, havendo chamado elas, disse, deixai as criancinhas vir até a mim, e não as impeçais, porque dos semelhantes a estas é o reino de Deus. Olha o sentido que é o texto, né? Em verdade, vos digo de que quem quer que não receba o reino de Deus como se fosse uma criancinha, de modo nenhum entre para ele. Né? Então, isso não quer dizer, né, que deixar as crianças vir a mim não as peças, porque dos semelhantes a estas é o reino de Deus. Ou seja, a pessoa tem que ter essa semelhança com uma criança, de humildade e tal, tudo a gente entende, né? E isso aí fala da questão lá do milênio já, né? Do entrar no reino de Deus, né? Da questão do evangelho do reino, né? Não entra muito nessa questão do evangelho da graça. Mas aqui não dá, assim, digamos, respaldo para dizer que a criança de pais incrédulos ela vai ser arrebatada. Mas eu acho que o irmão falou sobre essa questão também, que até o arrebatamento, né, no caso, todas as crianças que morrerem, elas vão estar com o Senhor. Mas depois também, a criança, se ela morrer, porque a criança, quando não é responsável, né, por crer, né, ela vai ser levada, ela vai estar com o Senhor também. Mas aí já é outra família, digamos assim, né? E a palavra fala que a gente tem no céu, né, tem várias famílias, né?
Então, em uma delas vão ter essas crianças que vão morrer, que morrerão, né? Inevitavelmente algumas irão morrer, até por conta da grande tribulação que irá ocorrer, né? É bem lembrado, viu, Ramon? Bem lembrado disso aí. Versículo 4 também diz, né? Versículo 3, perdão, que diz assim: cantavam um cântico novo diante do trono e diante dos 4 animais e dos anciões. Ninguém podia aprender aquele cântico, senão 144.000 que foram comprados da terra. Estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno, para proclamar aos que habitam sobre a terra, e toda a nação, tribo, língua e povo. Então, assim, o outro versículo, né, realmente fala de 144.000, mas a gente separando aqui o versículo 4 desse último versículo que eu li aqui, o 6, né, aqui também dá a entender que são também os israelitas, né, porque depois vem um anjo aqui também anunciando esse evangelho aqui eterno a toda tribo, nação, língua e povo, né, então aqui também nos fala de Israel. Interessante aí que a gente, pegando o gancho aí do que a gente vem falando aí sobre as crianças, né, eu lembro do Lemão comentando esse versículo aqui realmente, né, e quando ele diz aqui que não contaminaram com mulher, não está querendo dizer que a mulher contamina alguém, nada disso, né? Porque isso é uma coisa que Deus instituiu desde do princípio, né? O casamento entre o homem e a mulher, né? Inclusive a gente verá em Hebreus também, né? Que digno de louvor entre todas as testemunhas seja o casamento, né? Bem como um leito conjugal. Então, isso não contamina ninguém, mas aqui, pelo fato deles serem virgens, né? Se não me falha a memória, o Lemão falando, né? Justamente dessa devoção desde cedo ao Senhor, né? Fala assim, de pessoas, né? Que foram já selecionadas para serem devotos do Senhor, né? Desde o princípio, né? De suas vidas, né? Desde novos, né? Não está falando da literalidade aqui, que eram virgens, né? Mas falando daquele remanescente israelita que será realmente fiel, né? Desde assim ao Senhor, né? A Jeová, desde o princípio de sua vida, né? Não sei se a gente consegue aplicar também esse contexto aí das crianças que serão deixadas, né? Porque pode ser que essas crianças que vão ser deixadas, né, do filho dos incrédulos, sejam justamente boa parte delas, né, sejam justamente o remanescente, né, que vai vir a crer no Senhor Jesus Cristo e pregar o evangelho do reino.